Caião, o cara escreve aqui. Ô Caio, por muito tempo eu segui os ensinamentos do Kenneth Hagin. Depois de ler quase todos os livros dele, percebi que estavam me levando a lugar nenhum, deixei de segui-lo. Mas hoje eu estou com dificuldade em crer que Deus pode ouvir minhas orações no sentido de respondê-las. Hoje eu não consigo mais, por exemplo, dizer para uma Kenneth pessoa... Hagin era o mediador entre Deus e ele? Oi? O Kenneth Hagin era o mediador? Parece que por um tempo, sim. Não, ele não precisa nem chegar ao fim, mas eu vou já te dizer o que é. É que o processo do Kenneth Hagin é um processo de lavagem cerebral, mental, de condicionamento, vinculado à confissão positiva e à imaginação da quarta dimensão, da projeção criadora da mente. Então, se ele diz que ficou alguns anos nisso aí, não tem como ele não ter ficado condicionado. Então agora, ele só acha que Deus ouve orações se elas forem segundo a fórmula do condicionamento que ele aprendeu durante os anos de Kenneth Hagin ao qual ele se submeteu. Então tem gente que só consegue pensar que Deus ouve oração se ele gritar, se ele fizer declarações e assertividades para Deus, ou isso e aquilo. Tem toda forma de condicionamento vinculado ao Deus que responde a oração. Deus só responde a oração com muito grito, Deus só responde a oração depois de 3 dias de jejum, Deus só responde a oração se eu mentalizar e fizer a confissão mais positiva, sem dúvida nenhuma. Tem que ser uma confissão positiva, projetada da minha mente, sem dúvida. Aí Deus vai me ouvir. Eu ofereço a mecânica da resposta à oração. É o que o Kenneth Hagin oferece. É uma mecânica de como obter resultados mediante a oração. É uma coisa pragmática, sim. Então, o que ele está reclamando aí é de um efeito psicológico, é de sentimento. Agora eu sinto... Como é que ele falou? Hoje eu já estou dia... com dificuldade de crer que Deus pode ouvir minhas orações no sentido de respondê-las. Uhum. Hoje eu não consigo mais, por exemplo, dizer para uma pessoa doente orar que Jesus vai curar ela. Eu não consigo crer mais que se eu orar, Deus vai mudar algo na minha vida. Aí, meu filho, o que eu faço, Caio? Na tua fé era o Kenneth Hagin, né? Era uma doutrina, era um condicionamento. Aí você desistiu do condicionador, mas não ficou livre do condicionamento. O que falta você é compreender o Evangelho, o que falta você é entrar aqui no ativar. Você é o tipo do cara que tinha que entrar no ativar e iniciar o processo todo para refazer o pensar. Todo pensamento tem que ser refeito. Porque você deixou o hipnotizador, mas continua sob o efeito hipnótico. Deixou o guru, mas continua sob o poder da seita. Deixou o Kenneth Hagin, mas continua escravo da mecânica que você aprendeu. E como o Evangelho não te oferece nenhuma mecânica, parece que sempre está faltando alguma coisa. Em primeiro lugar é isso. Falta mecânica. Para ele crer. Ele não crê, ele está acostumado a cumprir os ritos, os sentimentos, os ritos mentais ensinados pelo Kenneth Hagin. Agora, e outra coisa, ele ficou condicionado a só pensar em resposta à oração como cura divina, você notou? Tudo cura. Um doente orar. Isso. Eu não consigo dizer para uma pessoa doente orar que Jesus vai curar, que se eu orar, algo vai mudar na minha vida. Agora, no caso do doente, é aquele condicionamento mesmo, Kenneth Hagiano, pela confissão positiva, aquilo vai acontecer. Como ele não tem mais fé na confissão positiva e ele também não tinha fé, ele tinha fé na confissão positiva. Tirou a confissão positiva, tirou tudo dele. Acabou para ele. Acabou. Esse cara morreu, Caio?
Já, o Kenneth Reagan já é. E fez um mal miserável ao planeta Terra. É. Quase tudo que você vê no meio evangélico, no mundo, decorre do Kenneth Reagan. Ele é que inaugurou essa conversa Ele toda. é que é o pai de todas essas loucuras Que é isso, cara? que a gente vê que foram absorvidas É o Kenneth pelo Reagan. o Kenneth Reagan. Os outros são discípulos menores, mas é dali, do topo dessa pirâmide de loucura, de insanidade e do anúncio de um falso Deus, de um falso evangelho, milhões se estragaram e ficam assim, vão se decepcionando e perdem a fé, não compreenderam qual é a promessa do evangelho, o que Jesus de fato ensina, o que é para esperar do evangelho de Jesus. O cara pensa que o evangelho de Jesus é o ensino do Kenneth Reagan. Quando ele descobre que aquilo ali é uma falácia e não tinha evangelho, fica só um vazio no coração. Então o que você faz? Você tem que aprender. Você vai ter que ter a humildade de se deixar evangelizar, boa novizar, se converter ao evangelho simples de Jesus. E uma ajuda maravilhosa de discipulado que eu quero dar a você, você entre aí no portal Ativar, se inscreva e comece a entender a palavra. Do contrário, filho, você só vai ficar nesse jogo de subjetividade, que é uma coisa infantil, imatura, tola, imbecilizante que produziram na sua mente, e você não vai sair disso. Você deixou o Kenneth Reagan, mas ficou condicionado por todas as amarras, como o Gulliver na praia. São linhas tão finas, mas estão amarrando você e vão manter você amarrado para sempre. Esse gigante não levanta. Está todo amarradinho por linhas de Kenneth Reagan. Resposta pela terceira vez é entender o evangelho. Porque você não sabe o que Jesus ensinou até hoje, só o que o Kenneth Reagan ensinava. E crer, porque andar com Jesus é pela fé, não é por emoção, não tem rito nenhum. Entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, sabe que o teu pai sabe, confia no amor do teu pai e anda pela fé. E primeiro você tem que aprender isso para você caminhar. Agora você já está pensando em curas, milagres. Primeiro aprenda a viver, meu filho. Primeiro aprenda a ter paz. Primeiro aprenda a ser um indivíduo sereno, pacificado no Evangelho. Mas você já está logo querendo fazer teste de alquimia. Se funciona ou não funciona. É típico de quem ainda não largou o paganismo do Kenneth Reagan e a mentalidade pagã desse cristianismo pagão e mentiroso que a maioria comprou e ao qual aderiu. É só isso que você tem que fazer, aprender aqui, aprender do Evangelho, para lavar a sua mente. Está toda condicionada. Se você escrever aqui no portal Lavagem Cerebral, vamos lá, você vai achar várias coisas. Hoje em dia eu tenho até falado menos nisso. Mas quando a gente começou o Papo de Graça, meu Deus, era quase só esse o assunto. Quando não era pela via da lavagem cerebral, era por outro tipo de condicionamento. O que você achou 18, aí? Caião, lavagem cerebral. Lavagem cerebral especificamente. Os homens, Judas, lavagem cerebral, parte 1, parte 2. Oprimida pelos espíritos evangélicos, cartas, né? O que eu faço com o dom do amor? E se escrever também aí... Quer me fazer de boa? Confissão positiva. Vamos lá. Confissão positiva. Vamos ver quanto é que dá aí. Confissão positiva 25, cara. 25. Diagnóstico do azar, libertação sem encosto, 1, 2 e 3. Dente de ouro e prosperidade, início da emborcada, histórias. Confiar em quê? Cartas. Escreva aí também fé na fé, que é o que o Kenneth Reagan ensinou. Fé na fé. Não é fé em Jesus. 2.442. Se você crer que a fé tem poder, a fé vai fazer o que você quiser por você.
É mas fé não na pode fé. duvidar. Por isso é que é fé na fé. E a fé também não é baseada na palavra, é num conjunto de condicionamentos. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Eu decreto, eu declaro, eu creio. Aí vai se condicionando, se condicionando, se condicionando, até que pula do pináculo do tempo, se arrebenta todo e perde a fé em Deus, no Evangelho, em Jesus, Se enrola em todo. tudo isso. E o Kenneth Reagan, enquanto vivia, faturava, e hoje é a família, né? Faturando em cima dos livros vendidos aos Ele milhões. faturou muita grana, esse cara, cara? Em cima dos livros, especialmente. Foram vendidos aos milhões na Terra. Não estou te dizendo que corrompeu esse negócio inteiro no planeta. Raro o ambiente que não tenha sido afetado por essa maluquice. Por esse cara. Por essa magia. A teologia da prosperidade vem daí. É dele. Também. Tudo mais que a gente tem aqui.